Então, pessoal, no vídeo anterior nós construímos dois gráficos, né, com as bases distintas. Uma base era maior do que 1 e a outra base estava no intervalo entre 0 e 1, né? Então, quais são as características, né, que a gente pode promover aí desses gráficos, tá? Primeiro ponto, os dois gráficos, tá, eles vão passar no par ordenado 1 e 0, tá? Que é esse ponto aqui, ó, 1 e 1. Esse par ordenado sempre vai tocar nesse ponto. E o principal, não encosta, tá, no eixo das ordenadas. Não encosta no eixo Y, pessoal. Por quê? Eu vou diminuir bastante esse X aqui, ele vai se aproximar muito de zero. Mas o gráfico não vai tocar no eixo Y, o eixo das ordenadas. Ele fica muito próximo, mas não encosta, tá certo? Olha aqui no outro gráfico. Aqui, ó. Ele não encosta, tá certo? Então, essa é a primeira característica que a gente tem aí do gráfico das funções logarítmicas, tá certo? O gráfico não toca o eixo das ordenadas e ele sempre vai passar no par 1 e 0, tá? E isso deve lembrar vocês, mas é muito parecido com a exponencial. Natural isso, pessoal, porque a função inversa da exponencial é justamente o log, né? As funções são inversas, por isso que elas têm essas semelhanças aí. A exponencial não tocava no eixo x, agora o log não encosta no eixo y, tá? Então, essa é a primeira característica importante que você deve guardar do gráfico de logaritmo. Segundo ponto aí, tá? Os gráficos, eles ficam sempre, tá, no primeiro e no quarto quadrante, não vai haver deslocamento. Pode acontecer algumas questões que você tenha somas, né, subtrações, aí sim seu gráfico vai deslocar, ele vai subir e vai descer. Quando você tem o gráfico da função pura, ou seja, log de x numa base qualquer, tá? Vou colocar aqui na base A. Toda vez que você tiver esse gráfico aqui, é seguro que ele vai passar sempre nesse par ordenado 1 e 0, tá? E o gráfico não vai tocar no eixo das ordenadas. A partir do momento que eu começo a multiplicar por uma constante, que eu começo a dividir, eu poderia ter aqui 1 sobre c, o gráfico vai haver um deslocamento. Agora, quando ele está puro nesse formato aqui, ó, o gráfico vai ficar ocupando o primeiro e o quarto quadrante, tá? Sempre nessa situação aí. E, professora, os gráficos que a gente sempre faz, fala-se de crescimento, né? De crescente e decrescente. E aí, como é que eu sei que uma função é crescente e quando ela é decrescente? Tá aqui, gente. E eu acho que isso aqui estava bem tranquilo para vocês, de tanto que a gente já viu função. Pessoal, o gráfico da função logarítmica vai ser uma função crescente, tá? Ela vai ser uma função crescente quando a minha base for um número maior do que 1, tá? Toda vez que a base for maior do que 1, tá? Então, ela vai ter essa característica aqui. Ou seja, o meu x2 for maior do que o x1, tá? Na ordem natural do eixo, naturalmente, o f de x2 também vai ser maior do que o f de x1. Isso eu coloquei lá na exponencial e teve gente que ficou perdida. Então, vamos lá entender essa história de x1, x2, f de x1 e f de x2. Primeiro, no gráfico aqui, na ordem natural da reta, eu tenho o x1. Logo em seguida, x2, e se fosse necessário, x3, x4 e assim por diante, tá? Pessoal, seguindo a ordem natural da reta, o que eu tenho aqui? Que o f de x1 vai ser esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui vai ser meu f de x1. E o meu f de x2, ele tem que encostar lá no eixo y. Então, ele está aqui, o f de x2. E o que eu posso afirmar? Qual é a relação entre o f de x2 com f de x1? É igual? É menor? É maior? O f de x2 é maior que o f de x1. Assim como o x2 é maior do que o x1. O sinal fica virado para o mesmo lado. Então, a minha função ela é crescente, ok? Agora, analisa esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é uma função
decrescente. Por quê? A minha base está no intervalo entre 0 e 1, tá? Então, todo gráfico de função decrescente vai ter esse formato aqui, tá? Não encosta no eixo Y. Esse ponto aqui seguramente é o 1 e o 0, tá certo? No mesmo jeito que foi no gráfico anterior. Agora, vamos entender a questão dos f de x1 e f de x2. O que é o x1 e o x2? De novo, seguindo a ordem natural da reta, olha só. O que a gente tem aqui? O x1, depois eu tenho o x2, certo? Olha só a situação. Eu tenho o f de x1 aqui e o f de x2 está aqui embaixo. E qual é a relação entre x1 e x2? O x2 é maior do que o x1, a gente não vai discutir isso. Seguindo a ordem natural, o x2 é maior que o x1. Mas eu posso dizer isso também sobre a função? Eu posso afirmar que o f de x2 também é maior que o f de x1? Não, pessoal. Esse número aqui é um número negativo, né? E ele vai ser o quê? Menor que o f de x2. Então, o meu sinal aqui deveria ser o quê? O contrário. Quando isso acontece, olha só, quando o meu sinal está ao contrário, eu digo, então, que a função ela é decrescente, tá? Então, o que é importante você entender? A relação das bases. Se o número for maior do que 1, eu tenho uma função crescente. Se eu tenho um número entre 0 e 1, a minha função ela é decrescente. E agora, para fechar, vamos fazer 2 exercícios resolvidos de função, bem simples, bem tranquilo, para vocês entenderem de uma vez por todas as funções logarítmicas, tá? Determinar o domínio da função. Eu já tinha comentado de domínio lá na função exponencial. É o quê? É a condição de existência da função, tá certo? Então, qual é a condição para essa função existir, pessoal? Primeiro, você tem que avaliar de acordo com a definição. Você já sabe que esse 2x menos 12 é o meu logaritmando, não é isso? Ele é meu logaritmando. E qual é a condição de acordo com a definição? O logaritmando. O logaritmando, ele tem que ser o quê? Maior do que 0, ok? Então, ele tem que ser maior do que 0. Então, você vai resolver essa inequação. Então, eu tenho que 2x é maior do que 12. X tem que ser maior do que 6. Passei o 2 dividindo, virou 6, ok? Agora, analisa se existe alguma restrição com a base. Qual é a restrição da base em relação à definição, pessoal? A base do logaritmo, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser diferente de 1, tá ok? E ela não pode ser o quê? 0, não é isso? Ela tem que ser um número diferente de 1 e positivo, tá certo? Diferente de 1 e positivo. E, de fato, a base está coerente com o que está dizendo a definição. Então, qual é o domínio dessa função? Você vai escrever o seguinte, domínio. Domínio. X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior do que 6. Ou seja, para essa função existir, né, qual é o domínio dela? Né, a condição para ela existir. Esse x aqui, ó, tem que ser maior do que 6. Porque se ele for diferente, né, menor do que 6, não vai dar certo. Tá certo? Professora, por que não é maior ou igual? Pessoal, se for igual, tá? Eu vou zerar o meu logaritmando. E a gente não pode ter um logaritmando igual a 0. Tranquilo? Com a base, não se preocupa, tá tudo bem. A base tem que ser diferente de 1. E tá certo. Tá certo? Vamos lá, o segundo exemplo. Segundo e último exemplo. Determinar o domínio dessa função. Então, a gente tem que analisar cada parte da função. O logaritmando, você vai analisar a condição dele e vai analisar a condição da base. Tranquilo? Então, vamos lá. Condição de existência do logaritmando, que é o mais tranquilo aí. A gente sabe que o logaritmando, ele tem que ser o quê, pessoal? Ele tem que ser maior do que 0, ele tem que ser positivo. Então, eu vou descobrir aonde que isso está acontecendo. Então, eu vou ter que resolver essa equação aqui. É uma equação de segundo grau,
Não vejo motivo para a gente resolver isso aqui por Bhaskara, então vou fazer o quê? Fator em evidência. Então, ficou x ao quadrado dividido por x, ficou x. Menos 4x dividido por x deu menos 4. Isso tem que ser maior do que zero. O que que isso aqui está me dizendo? Que o produto de dois números, ó, esse é o primeiro fator e esse é o segundo fator, é maior do que zero. Então, eu posso dizer que x é maior do que zero ou que x menos 4 é maior do que zero. Então, eu tenho que x tem que ser maior do que 4. Ah, acabou a questão? Não, pessoal, tem que ver a condição de existência também para a base. A gente só fez por logaritmando. Agora, qual é a condição de existência da base? A base tem duas situações. A base ela tem que ser positiva e, além disso, ela tem que ser diferente de 1. Então, só estou seguindo essa definição que eu falei para vocês, pessoal, lá no início do vídeo. Essa definição aqui, ó. A base tem que ser um número real positivo e diferente de 1, tá? Então, é esse domínio que vocês têm que ter, tá? Entender a definição de log. E resolver. Então, eu tenho aqui que x tem que ser maior do que 5. E aqui, eu tenho que x tem que ser diferente de 1 mais 5. X tem que ser diferente de 6. E agora, pessoal, é só montar o domínio da função. Qual é o domínio? Qual é a condição de existência dessa função? X pertence aos reais, tal que o quê? Professora, eu vou escolher x maior do que 4 ou x maior do que 5? Pessoal, se eu falo que x é maior do que 4, tá? Mas eu tenho aqui, o 4 é suficiente? Não. Qualquer número, eu posso ter aqui 4,5. 4,5 é maior do que 4. Mas está dentro da condição de existência para esse aqui, por x maior do que 5? Não. Então, x tem que ser maior do que 5, tá? O maior do que 4 não resolve a situação. Então, eu tenho que colocar que x é maior do que 5 e também diferente de 6. Não adianta ser só maior do que 5, também tem que ser diferente de 6. Essa é a resolução mais simples. O pessoal que gosta de fazer a resolução mais detalhada, eu vou fazer por intervalo, igual vocês faziam lá no primeiro ano, tá certo? Então, eu vou montar aqui, vou só deslocar essa parte para cá, para ganhar um espaço, para vocês entenderem como é que eu vou fazer agora. Eu vou montar uma reta para a primeira solução, uma reta para a segunda solução, uma reta para a terceira solução e a reta da resposta, tá certo? Então, vamos lá. Essa é outra maneira de você estar fazendo. Você vai buscar fazer do jeito que você acha mais fácil, tranquilo? Da primeira parte aqui, pessoal, aqui, ó, eu tenho x ao quadrado menos 4x. Isso aqui é uma parábola, vocês concordam? E eu quero que essa parábola, eu só quero os valores onde ela é positiva. Essa parábola, ela tem que ser virada para cima, porque meu A é positivo. E aonde que essa parábola é positiva? Aqui e aqui. Ou seja, antes do zero, que é esse zero aqui, e depois do 4, que é esse 4 aqui. Tá? Então, só me interessam os valores menores do que zero, tá? E maiores do que 4. Maiores do que zero e maiores do que 4. É isso que interessa pra gente. A segunda parte que me interessa é esse x maior do que 5, tá? Ou seja, você vai ter uma reta passando, uma reta crescente, passando aqui no 5, na raiz 5. E só me interessa o que é positivo, tá certo? E aqui embaixo eu tenho uma reta constante, só que o que, pessoal? Não pode ter o 6, por isso que eu vou manter a bolinha aberta, tá? Todas as situações aqui são bolinha aberta. Agora eu vou colocar a ordem real aqui. Quais são os números que estão envolvidos no cálculo? O 0 da primeira solução, o 4, o 5 e o 6. Eu peguei todos os valores que estão envolvidos no cálculo. Ó, o 0, o 4, o 5 e o 6. Tá certo? E coloquei na ordem real da reta.
E agora eu vou começar a montar as minhas soluções. Essa é para quem achar que merece mais detalhe na questão, tá? Quem já entendeu da primeira forma não precisa fazer. Então, vamos lá. A primeira solução é essa aqui, ó. Os números, tá? Devem ser maiores do que 0, tá aqui. E tem que ser maior do que 4. Então, são esses valores aqui, ó. Tá certo, pessoal? O outro, ele tem que ser maior do que 5. Então, quais são os números maiores do que 5? É aqui, ó. Tudo aqui maior do que 5. Essa segunda aqui, ó. Tem que ser todos os números, todos. Só não pode ser o 6. Por isso que a bolinha ficou aberta no 6. E agora eu vou ver qual é a solução que está nos 3 ao mesmo tempo. Então, nessa primeira parte não está, aqui também não. Aqui, ó, nesse trecho eu já tenho. Então, aqui vai ser aberto no 5, aberto no 6. Então, esse aqui, ó, tá em todos. E depois do 6 também está em todos. E o que que significa isso? Que meu número, minha resposta, né, a minha solução, tem que ser maior do que 5 e também diferente de 6. Observa que é exatamente isso que eu escrevi aqui. Tá certo? Então, pessoal, é isso para a aula de hoje. Eu vou passar algumas questões que vão vir agora em seguida no vídeo, mas essas questões é só para questionar se a função é crescente, decrescente e o domínio da função, tá certo? Você só precisa calcular o domínio. Calcular o domínio é descobrir o que? A condição de existência para essa função. E é isso que vocês precisam saber, tá certo? Até mais. Aula de amanhã. Aula de revisão para a prova integrada. Até!